Boa noite. Brasil é o único país do mundo com mais de 1.000 mortes diárias por coronavírus. Com mais de 61 mil óbitos, o país completa amanhã um mês no topo do ranking. Em São Paulo, o governo paulista projeta mais de 170 mil infecções até o dia 15 de julho. E gestão Dória muda regras e estende período de funcionamento do comércio. No Rio Grande do Sul, o governador Tucano faz apelo à população. Eduardo Leite diz que as próximas 2 semanas serão o período mais crítico do enfrentamento à pandemia no estado. No Distrito Federal, MP faz buscas na Secretaria de Saúde em investigação sobre compra de testes de coronavírus. Suspeita é que material de baixa qualidade tenha sido adquirido com superfaturamento. Congresso promulga PEC que adia eleições municipais. Primeiro turno será dia 15 de novembro e segundo turno, dia 29. Em reunião do Mercosul, o presidente Bolsonaro pede empenho de países para aprovar acordo do bloco com a União Europeia. E diz que busca desfazer opiniões distorcidas que estrangeiros têm da Amazônia. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O governo paulista alterou para 6 horas o período das atividades no comércio em cidades que estão na fase 2, laranja da quarentena. Mas os locais só vão funcionar 4 vezes na semana. A capital está na fase amarela da flexibilização, seguindo também diretrizes da prefeitura. E mais uma marca foi superada hoje em São Paulo, com mais de 300 mil registros da Covid-19. A projeção estadual é que este número ainda possa chegar a mais de 400 mil nas próximas semanas. O governo de São Paulo projeta no máximo mais 170 mil infecções até o dia 15 de julho e prevê no total entre 18 e 23 mil mortes causadas pela doença. Estamos com 162.851 casos recuperados e incluindo 45.303 altas hospitalares de pacientes que estavam internados e foram para casa. Neste novo período, até a metade do mês de julho, a primeira quinzena de julho, nós temos um range novo de 335 mil casos a 470 mil casos. Hoje, o estado registra 15.351 óbitos, além de um novo recorde que resultou em 302.179 pessoas contaminadas. Em 24 horas, São Paulo somou 12.244 novos casos de Covid-19, a maioria quadros agudos, segundo o Comitê de Saúde. No total de hoje, nós temos um pouco mais de 1/4 dos casos confirmados através dos testes sorológicos, sendo que no dia de ontem para hoje, 29%, ou seja, do total de casos do dia, 70% são casos agudos. Ou seja, com a presença do vírus no organismo, já que o sorológico, incluído posteriormente nas estatísticas, evidencia a existência dos anticorpos, se caso a pessoa teve contato com a doença. Em relação ao Plano São Paulo de retomada da economia, o governador João Dória, do PSDB, anunciou mudanças. A partir da próxima semana, o funcionamento do comércio em regiões na fase 2 laranja pode ser estendido. Desde que abram as portas 4 dias na semana, as lojas poderão funcionar 6 horas diárias. E de acordo com a secretária de Desenvolvimento, Patrícia Ellen, a opção também garante segurança na saúde. Nós fizemos a avaliação da operação que existe hoje, recomendada, de 4 horas, com o funcionamento aqui de 20% da capacidade. Então, esse foi o ponto aqui aprovado e autorizado, que será incluído como uma das respostas dos pleitos setoriais e será aqui objeto do decreto que será publicado nos próximos dias para funcionamento a partir da semana que vem, na fase laranja. A situação específica do município de Itaquaquecetuba, que mostra uma taxa de ocupação muito alta de leitos de UTI, bem acima de 80%, e taxas de
epidemia de aumento de internações também muito elevadas, de forma que o Centro de Contingência recomenda que esse município institua a fase de quarentena no nível vermelho. E o novo coronavírus avança pela região sul e centro-oeste. Com o avanço da doença no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, do PSDB, fez um apelo. Por favor, se puder, fique em casa. Lave as mãos, higienize as superfícies, use máscara, respeite os protocolos. Falta mais um pouco. É preciso força, portanto. Logo chegará a hora de nós podermos matar a saudade daqueles abraços. Mas ainda precisamos de mais cuidado e de proteção. O Rio Grande do Sul tem 636 mortes e mais de 28 mil casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 72,1%, de acordo com o governador. A chegada do frio pode sobrecarregar o sistema de saúde. É fundamental que nos próximos 15 dias nós retomemos os níveis de isolamento intenso que nós observamos lá no início de abril, quando nós vivíamos naqueles dias os primeiros movimentos de convivência com a doença. E agora, eu sei, estamos todos cansados, porque somos todos seres humanos, mas não é hora de desistir. E o Mato Grosso viu o número de morte disparar. Em um mês, saltou de 67 óbitos para 665. O estado tem mais de 17 mil casos confirmados da Covid-19. O maior número é registrado na capital Cuiabá, com quase 4.200. No vizinho Mato Grosso do Sul, a situação se agrava em Dourados, que fica a 229 quilômetros da capital. A cidade é praticamente 4 vezes menor do que Campo Grande, mas é a recordista de casos do novo coronavírus no estado e se transformou o epicentro da doença em Mato Grosso do Sul. Um surto de casos em frigoríficos, seguido de falta de medidas mais severas, são apontadas como as principais causas do avanço da pandemia na região. Dourados tem 2.670 infectados com 26 óbitos. A preocupação do governo local é com o aumento da ocupação de leitos de UTI no município, que chegou a 60% da capacidade. A Secretaria de Saúde da cidade disse que está habilitando novos leitos para atender a demanda. No Rio, a cidade entrou hoje na fase 3 do plano de flexibilizações. Nesta etapa, bares, restaurantes, atividades na área e academia estão permitidas. No entanto, regras deverão ser cumpridas tanto pela população quanto pelos comerciantes e empresários. O prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, disse que a flexibilização só está sendo possível graças aos bons resultados dos indicadores levantados pela equipe de saúde. Nós podemos exigir protocolos de segurança na vigilância sanitária e, verificando a demanda em leitos de enfermaria, leitos de UTI e também o número de óbitos na cidade, que cai vertiginosamente, dizer que o risco é mais baixo. Em Pernambuco, a situação é pior no agreste do estado. As cidades de Caruaru, Bezerros estão em lockdown. As medidas restritivas devem terminar no domingo. No estado, são mais de 61 mil casos confirmados do coronavírus e Pernambuco registra quase 4.970 mortes. E na mesma semana em que decretou situação de calamidade no Distrito Federal devido ao coronavírus, hoje o governador Ibanez Rocha, do MDB, autorizou a reabertura total do comércio e a volta das aulas presenciais. As atividades estavam suspensas desde o dia 11 de março. Apesar da série de flexibilizações, a capital federal totalizou no começo da tarde 51.123 casos de Covid-19, com 625 óbitos. Há um mês eram 160. A taxa de ocupação em UTIs da rede pública é de 65,2% e na rede privada de 93,27%. Pois é, em estado de calamidade pública por causa do coronavírus, o Distrito Federal foi alvo, junto a outros 7 estados, da Operação Falso Negativo, que investiga ilegalidades na compra de testes rápidos de Covid-19. O Ministério Público suspeita que mais de 30 milhões de reais foram desviados com a dispensa de licitação em meio à pandemia. 74 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Criminal de Brasília.
O Grupo Especial do MP, com a ajuda da Polícia Civil, cumpriu mandados também na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A suspeita é que mais de 30 milhões de reais tenham sido desviados na compra de testes rápidos de Covid-19, feita pelo Distrito Federal e destinada a outros estados. A Secretaria de Saúde do DF foi um dos alvos da Operação Falso Negativo. A pasta alega que todo o material comprado e recebido, como doação ou pelo Ministério da Saúde, está aprovado pela Anvisa. Além disso, que os valores apresentam a média do mercado. A investigação aponta a aquisição de kits de baixa qualidade e superfaturados. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Brasília, decretado por Ibanez Rocha, do MDB. No DF, pelo menos 620 pessoas morreram em decorrência do novo vírus e outras mais de 50 mil estão infectadas. Os servidores envolvidos em ilegalidades podem responder pelo crime de cartel, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e corrupção ativa e passiva. E o Brasil é o único país do mundo que ainda registra mais de 1.000 mortes por dia por Covid-19. Com mais de 60 mil óbitos registrados, o país completa amanhã um mês no topo da lista. O Brasil está longe dos mais de 120 mil mortos registrados nos Estados Unidos, o que em números absolutos foi onde mais a Covid-19 fez vítimas. Mas nós lideramos no momento como o país com mais óbitos por dia no mundo. Hoje, a maior taxa de crescimento da epidemia fora o Brasil é na Índia, com cerca de 400 falecimentos por dia. O governo brasileiro fala em nível estável, mas a estabilidade está em mais de 1.000 mortos por Covid-19 na média diária. Isso significa que desde o início de junho, os números de mortalidade da epidemia estão sem subir significativamente, mas também não caem. Se os grandes centros como São Paulo estão no platô, a doença está se deslocando no sentido do interior. O professor da Unifesp, Paulo Ouzon, diz que o cenário não é tão positivo por questões políticas e interesses comerciais que, segundo ele, interferem na medicina. Mas ele explica também que é natural o vírus circular mais com o relaxamento da quarentena em algumas regiões. O que está acontecendo não é o vírus que está andando, são pessoas que portam o vírus e que estão andando para esses lugares. Hoje foi divulgada uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina e de Burgos, na Espanha, que mostra que um novo coronavírus já circulava pelo Brasil 2 meses antes da primeira confirmação oficial. O trabalho concluiu que o vírus estava no esgoto de Florianópolis em novembro do ano passado. Em março do ano passado, já nos esgotos de Barcelona já detectaram o vírus. É muito anterior. Por imagens de satélite, os Estados Unidos descobriram que os pátios dos hospitais de Wuhan estavam lotados desde agosto. O vírus não é como o vírus da raiva, que é 100% de morte. Se você tiver tratamento precoce, se tiver disponibilidade de tratamento em qualquer estado, em qualquer lugar, em qualquer cidade, você pode tratar. Tanto pode evitar um quadro mais grave, como pode tratar também um quadro mais grave. E o ministro do STF, Celso de Mello, deu 5 dias para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicar as orientações sobre a cloroquina. A Confederação dos Trabalhadores em Saúde contesta no Supremo as determinações do governo. No mês passado, o Ministério liberou no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19. A liberação sem estudos específicos provocou a queda de 2 ministros, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta. Interceptações telefônicas trazem novos diálogos entre a esposa de Fabrício Queiroz, que está foragida, falando sobre Anjo, que, segundo a polícia, é o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal pediu à Justiça as quebras de sigilos telefônicos de assessores do senador Flávio Bolsonaro.
Entre os alvos do pedido estão o chefe de gabinete do parlamentar Miguel Ângelo Braga Grilo, o advogado Vitor Granado Alves e a ex-tesoureira de campanha Valdenice de Oliveira Miliga. O pedido de quebra de sigilo telefônico e de e-mails faz parte do inquérito que apura o suposto vazamento a Flávio Bolsonaro de uma operação da Polícia Federal de 2018 que atingiria o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho mais velho do presidente da República. O objetivo do MPF é ter acesso aos registros de localização dos sinais dos celulares utilizados pelos assessores do hoje senador durante as eleições daquele ano, quando Flávio era deputado. Em depoimento, o empresário Paulo Marinho contou que Flávio e 3 auxiliares confidenciaram que foram avisados por um delegado da Polícia Federal da Operação Furna da Onça. Os dados telefônicos vão ajudar a identificar a localização dos envolvidos e checar se o trio se comunicou antes de a operação ser deflagrada. Os suspeitos, incluindo Flávio Bolsonaro, negam terem recebido qualquer informação privilegiada. A investigação trouxe à tona o escândalo das rachadinhas, que é o suposto esquema de arrecadação ilegal dos salários dos servidores. O dinheiro abasteceu contas de Queiroz e de Flávio Bolsonaro, que negam irregularidades. Queiroz está preso em Bangu depois de ser preso no escritório de advocacia do ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Wassef, que primeiro mentiu que não conhecia Queiroz, acabou admitindo que o escondeu em seu endereço para protegê-lo. A esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que segue foragida, é considerada peça importante do suposto esquema. Novas escutas telefônicas divulgadas hoje pelo jornal Estado de São Paulo revelam que ela não só sabia das acusações contra Queiroz, como também tratava de questões relacionadas a uma pessoa identificada como Anjo. Para os investigadores, Anjo é Frederic Wassef e ele tinha fortes ligações com o paradeiro do casal. Em um dos trechos interceptados, Márcia Aguiar diz, abre aspas, a gente não pode mais viver sendo marionete do Anjo. Ah, você tem que ficar aqui, tem que trazer a família. Esquece, cara. Deixa a gente viver nossa vida. Qual o problema? Vão matar? Ninguém vai matar ninguém. Se fosse para matar, já tinham pego um filho meu aqui. Fecha aspas. Wassef nega que seja a pessoa com codinome Anjo para os investigadores, porém, as mensagens reforçam os indícios de que Wassef era o responsável por proteger e organizar a logística do esconderijo de Queiroz. E o Ministério Público intimou o senador Flávio Bolsonaro e a mulher para depor no caso da rachadinha. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes. Boa noite, Luciano. Ana Laerte, boa noite a todos. A intimação partiu do GAEC, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção lá do Rio de Janeiro. Com isso, a Fernanda, que é a esposa do Flávio Bolsonaro, vai depor na segunda-feira. E o senador Flávio Bolsonaro poderá escolher entre segunda ou terça-feira. O GAEC estava aí à frente das investigações de rachadinha desde março do ano passado. Só que na semana passada, a Justiça do Rio concedeu foro privilegiado ao filho mais velho do presidente. Com isso, a investigação subiu para a segunda instância. O GAEC permanece na investigação por meio de um termo de cooperação assinado com os procuradores da segunda instância, já que o GAEC começou as apurações lá no ano passado. O Flávio Bolsonaro vai prestar depoimento no inquérito sobre as rachadinhas e ele é acusado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele sempre negou as acusações. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Luciano. Agora é oficial. O Congresso promulgou hoje a proposta de emenda à Constituição que altera as datas das eleições. A mudança ocorreu por causa da pandemia de coronavírus. Pelo texto, o primeiro turno da eleição deste ano será no dia 15 de novembro. O segundo turno ficou adiado para o dia 29 de novembro. Este ano, o Brasil vota para prefeitos e vereadores. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o desafio de se organizar as eleições em meio à pandemia e disse que, com o apoio do Congresso e da sociedade, espera realizar o pleito mais seguro e limpo possível. Nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia,
na crença que compartilhamos com os médicos de que até lá a epidemia já estará decrescente e que poderemos realizá-la com segurança. Temos mais de 140 milhões de eleitores e se estimam mais de 700 mil candidatos. Portanto, não é uma operação fácil de ser realizada. Já o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que falou em nome dos senadores, o adiamento das eleições é uma vitória da sensatez. Venceu a luta pela vida e a minha fala hoje é de agradecimento, porque esta vitória é uma vitória construída com vários acadêmicos, com vários especialistas, cientistas, e é a vitória do povo brasileiro. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do DEM, afirmou que a decisão de adiar o pleito protege a vida e fortalece a democracia brasileira. Importante registrar ao Brasil que o Senado da República tomou uma decisão de votar uma emenda constitucional adiando as eleições, como foi dito aqui pelo presidente ministro Barroso, que sem dúvida nenhuma era uma coisa que nós não queríamos fazer. Infelizmente, nós fomos atingindo, assim como o mundo, de uma pandemia de proporções inimagináveis que ceifou a vida de milhares no mundo e de mais de 60 mil brasileiros e brasileiras no nosso país. Com o novo texto, o prazo para partidos registrarem candidaturas passa de 15 de agosto para 26 de setembro. A data de realização das convenções é até 16 de setembro e por meio virtual. Pela PEC, caso o município ou estado não apresente condições sanitárias para realizar as eleições em novembro, o Congresso poderá editar um decreto legislativo designando novas datas para a realização do pleito, tendo como data limite o dia 27 de dezembro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cúpula do Mercosul. Por causa da pandemia, o encontro aconteceu de forma virtual e marcou a posse do novo presidente rotativo do bloco. Quem exercia o cargo era o chefe do governo paraguaio, Mário Abdo Benítez, que passou o comando para o líder do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo busca desfazer opiniões distorcidas a respeito do país em relação à proteção da floresta amazônica e dos povos indígenas. Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. A declaração ocorre um dia após o INPE informar que o número de queimadas na Amazônia no mês de junho foi o maior observado para um mês desde 2007. Com base em imagens de satélite, o Instituto registrou aumento de 19,6% nas queimadas em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em junho de 2020, foram 2.248 focos ativos. Em 2019, 1.880. E a defesa da proteção da Amazônia se deu quando Bolsonaro defendeu os acordos comerciais do Mercosul com outros blocos comerciais, como a União Europeia, e fez um apelo. Apelo a todos os presidentes para que, como eu mesmo fiz, instruam seus negociadores a fechar os textos. Atuemos com o firme propósito de deixá-los prontos para assinatura neste semestre. O Brasil tem sido criticado pelos países europeus como França e Alemanha em razão da política ambiental, o que surge como um empecilho a acordos de livre comércio. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao participar da reunião virtual da cúpula do Mercosul, Bolsonaro tratou o acordo de livre comércio celebrado pelo bloco com a União Europeia como favas contadas. Aconselhou os parceiros a se prepararem para sacramentar a negociação ainda neste segundo semestre de 2020. O otimismo não orna com a realidade. Se Bolsonaro tivesse que relacionar os feitos obtidos no primeiro ano e meio de sua presidência, o acordo do Mercosul com a União Europeia teria lugar de destaque na lista. A coisa vinha sendo negociada havia 20 anos.
A negociação foi levada à marca do pênalti na gestão de Michel Temer, mas coube a Bolsonaro marcar o gol. O problema é que a partida continuou. Para virar realidade, o acordo precisa ser referendado pelos parlamentos dos países signatários. Há uma série de pré-condições, entre elas exigências ambientais. E o governo brasileiro especializou-se em fazer gols contra na área do meio ambiente. O Brasil oferece munição para os adversários do acordo, sobretudo os agricultores europeus, que têm pavor da concorrência com o agronegócio brasileiro. Vários países já levaram o pé atrás. Bolsonaro disse na reunião que o governo vai desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil, demonstrando que protege a Amazônia e zela pelo bem-estar das populações indígenas. O desmatamento cresceu. Há no Congresso uma medida provisória chamada de MP da grilagem. Os maiores fundos de investimento do mundo, que administram uma carteira de 4 trilhões de dólares, enviaram carta às embaixadas brasileiras ameaçando retirar o Brasil da rota dos investidores se não houver uma mudança na política ambiental. Discute-se internamente no governo a substituição do ministro Ricardo Salles, mais identificado com a destruição do que com a proteção ambiental. Qualquer coleção de frases de Bolsonaro sobre meio ambiente revela que o problema não está no ministro. Ele apenas põe em prática o que o chefe manda. Mas Bolsonaro revelou sua opinião sobre o papel dos auxiliares quando comparou, no ano passado, os seus ministros a fusíveis. Ele disse: para evitar queimar o presidente, eles, os ministros, se queimam. O pedaço militar do Palácio do Planalto tenta mostrar a Bolsonaro que Ricardo Salles é um fusível queimado, que precisa ser trocado, sob pena de transferir os problemas do meio ambiente para o ambiente inteiro, incluindo a economia. Boa noite. O Procurador-Geral da República propõe que o presidente Bolsonaro escolha como quer se manifestar no inquérito da suposta interferência dele na Polícia Federal. E quem conta essa história pra gente é a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Laércio, Luciana, boa noite a todos. É isso. Então a Polícia Federal, que investiga o caso, avisou o Supremo, ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, avisou a Procuradoria-Geral da República pedindo uma manifestação e agora o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu ao investigado a possibilidade de escolher como prestar esse depoimento. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, tem 3 opções: ou exercer o direito de ficar calado, também fazer esse depoimento por escrito, ou ainda escolher o local e a data para falar à Polícia Federal. Não existe uma regra jurídica clara sobre o tipo de depoimento quando o investigado é o presidente da República. Mas existe uma jurisprudência e o Procurador-Geral da República lembrou que o ex-presidente Michel Temer fez um depoimento por escrito quando ainda exercia o mandato como presidente e era investigado. O presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta interferência política na Polícia Federal, uma acusação do ex-ministro Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro sempre negou qualquer irregularidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E a produção industrial voltou a crescer após 2 meses de queda com a pandemia. O avanço foi de 7% em maio, na comparação com abril, que registrou um tombo recorde de 18,8%. Segundo o IBGE, embora tenha sido a maior alta já registrada para o mês de maio, o avanço foi insuficiente para reverter a queda de mais de 26% acumulada nos meses de março e abril. No ano, a produção industrial acumula queda de 11,2% e em 12 meses recuo de 5,4%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Depois de muita volatilidade, o mercado brasileiro passou hoje por um certo ajuste, quase no fechamento, mas durante boa parte do dia acompanhou a animação externa com o avanço da pesquisa de vacinas contra o coronavírus e indicadores econômicos que mostram uma reação mais rápida que se previa. O destaque do dia foi o mercado de trabalho nos Estados Unidos, com a abertura de 4,8 milhões de vagas em junho, superando muito as projeções. O desemprego caiu de 13,3% para 11,1%.
Há uma certa preocupação com o aumento dos casos de coronavírus pós-flexibilização, mas também há uma confiança maior na capacidade dos governos lidarem com o problema, já que sabem mais o que fazer. Revertem algumas aberturas, mas a flexibilização prossegue. Aqui no Brasil, como nós conferimos, teve essa divulgação dos números da indústria. A produção cresceu 7% em maio, depois do tombo de 18,8% do mês anterior. Não reverteu as perdas, o saldo no ano, também conferimos, está em menos 11,2%, só que esses dados reforçam a avaliação que abril foi o fundo do poço e a partir daí se pode esperar números menos ruins, embora a economia brasileira tenha mais dificuldades para uma reação mais robusta, já que tinha problemas maiores antes da pandemia. O fato é que o ambiente econômico está mais animador, em meio a todos os desafios relacionados à pandemia do coronavírus. Laerte. E no mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,56%, cotada a R$ 5,34 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão estável aos 96.234 pontos. Santa Catarina decretou estado de calamidade pública após a passagem do ciclone Bomba. No estado, 9 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas. Outras 2 pessoas morreram, uma no Rio Grande do Sul e uma outra no Paraná. 135 dos 295 municípios catarinenses foram atingidos pela passagem do ciclone Bomba. Até esta manhã, quase 300 mil imóveis ainda estavam sem energia elétrica no estado. O decreto de calamidade permite agilizar o acesso a recursos federais destinados à reconstrução das cidades atingidas. Apesar do sistema ter se afastado para o oceano, as autoridades alertaram para a ressaca no mar. A recomendação é para que a população evite usar embarcações. Uma forte massa de ar polar chegou à região. Havia expectativa de neve em áreas mais altas de serra. De manhã, moradores registraram chuva congelada em São Joaquim. No Rio Grande do Sul, o ciclone Bomba e a onda de frio trouxeram ao menos uma boa notícia. O clima ajudou a conter a nuvem de gafanhotos e reduziu em muito as chances de entrada dos insetos no Brasil. Ontem, as autoridades argentinas encontraram os gafanhotos em uma propriedade rural do país, na província de Corrientes. Pelo menos uma boa notícia, né? Estamos livres por enquanto dos gafanhotos. Por enquanto, né? E será que o ciclone Bomba foi embora de vez? Hora da previsão do tempo? Então vamos conversar com a Fernanda Azevedo, que já está aqui ao nosso lado, em nosso estúdio. Boa noite, Fernanda. O frio chegou de vez aqui à capital paulista. E o vendaval também foi embora de vez? Boa noite, Laerte, Lu, também para você em casa. Tudo indica que sim, Laerte, a frente fria até que passou mais amena aqui no Sudeste, né, se compararmos aí com os estragos que vimos lá no Sul. O ciclone Bomba, que se formou com essa frente fria, já se afastou completamente para alto mar e não ameaça mais o Brasil. Aqui as imagens de satélite da NOAA, captadas hoje, mostram essa nebulosidade aqui enrolada, né? Que é a parte central do ciclone, já bem afastada do continente da costa do Rio Grande do Sul. Mas ainda havia hoje o risco de ventania e ressaca no mar, como vimos, no litoral das regiões sul e sudeste. A tendência é de diminuição gradual das ondas a partir de amanhã. E o que não vai reduzir ainda é o frio. Amanhã tem previsão de gear em todos os estados do sul, também aqui no sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Tem uma chuva concentrada no Rio de Janeiro, mas no restante do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e até no sul do Pará, a sexta vai ser de tempo bem firme e ensolarado. De olho nas mínimas, olha, de 4 graus em Porto Alegre, também 4 em Curitiba, 7 em Floripa e 11 em Campo Grande, podendo chegar aos 18 à tarde. As capitais mais quentes são Palmas, com 34 de máxima, e Teresina, onde faz até 33. São os contrastes, né, do clima pelo Brasil, Fernanda. Bem, e como que fica o tempo amanhã aqui em São Paulo? Vai fazer frio ainda? Ainda frio, Lu, hoje até regiões bem quentes do estado amanheceram com termômetros marcando menos de 10 graus. Em Campos do Jordão fez 0,8 grau. Amanhã os ventos do mar deixam ainda o céu nublado, com chuviscos e temperatura baixa no litoral paulista. No interior faz frio pela manhã, nas primeiras horas, depois já esquenta mais porque o sol brilha forte. Na região metropolitana,
O amanhecer será ainda frio, nublado também, com chuviscos, mas a partir da tarde aí ocorrem as aberturas de sol. Na capital, como fica? Amanhã ainda frio, com garoa de manhã, mínima de 11, máxima de só 17. E aí, a partir do sábado, o sol já firma mais e os termômetros sobem para 21 e para 26 no domingo. Antes de encerrar, vamos rodar aqui imagens que a NASA divulgou hoje. Durante 10 anos, a Agência Espacial Norte-Americana capturou imagens da atividade do Sol. São 425 milhões de imagens de alta resolução tiradas a cada 75 segundos que retratam erupções solares e momentos de maior ou menor atividade na superfície da estrela. Com essas imagens, cientistas esperam avançar em estudos não apenas sobre o Sol, mas sobre todo o nosso sistema. Bonito, né? Eu volto amanhã aqui no Jornal, então, com outras informações sobre o tempo. Até lá. Imagens espetaculares. Obrigado, Fernanda. Até amanhã. Viu? Obrigada, até. E a seguir, a OMS afirmou que as consequências da pandemia de Covid-19 poderão ser sentidas por décadas. Nós voltamos daqui a pouquinho. Morumbi, 1984. Uma partida histórica. Em campo, Santos e Corinthians. Uma final em preto e branco. Reveja o emocionante clássico alvinegro que consagrou o novo campeão paulista. Cruzou, Serginho! É gol de Serginho! Mesa redonda especial, Santos e Corinthians. Final do Campeonato Paulista de 84, neste domingo, 9 da noite. A atual democracia brasileira tem 35 anos. Mais da metade dos eleitores tem menos de 40 anos. E a Folha vai fazer 100 anos. Por isso, nós vimos e nunca esqueceremos os horrores da ditadura e sempre defenderemos a democracia. Folha de São Paulo. Use amarelo pela democracia. Se você completa 18 anos este ano, chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo é até 30 de setembro. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. De profissões promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Casper. Como anda a vida sexual de solteiros e casados durante a pandemia? Quem conta pra gente é a sexóloga Rose Vilela no Mulheres desta sexta. Junho já terminou, mas ainda é tempo de saborear aquelas deliciosas bebidas de quermesse. Vamos aprender a preparar 5 tipos de quentão. E direto de Nápoles, na Itália, o chefe Alexandre Franciulli traz um verdadeiro clássico da Itália para a nossa mesa. Frittadina de pasta, um bolinho de macarrão simplesmente irresistível. Mulheres, você já sabe, é nesta sexta, 3 da tarde. Até lá! A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira que as consequências da pandemia de Covid-19 poderão ser sentidas por décadas. É isso porque a pandemia não é apenas uma crise de saúde, mas também social e econômica. Para a instituição, o mundo precisa se unir para lutar contra o vírus ou a situação dificilmente será resolvida a curto prazo. Bem, vamos ver agora como está a situação da pandemia ao redor do mundo.
Na Nova Zelândia, o ministro da Saúde, David Clark, pediu demissão após 3 meses de polêmica, quando furou a quarentena para ir à praia com a família. Na época, ele chegou a pedir desculpas, dizendo que foi um passeio idiota. Mas sua imagem já estava desgastada, mesmo com o país apresentando um dos melhores controles da pandemia do mundo. Até as eleições legislativas em setembro, o ministro da Educação assumirá a pasta da saúde no país. Em Cuba, o governo anunciou a reabertura após 100 dias de isolamento. A capital Havana, última cidade a fazer a flexibilização, voltará às suas atividades normais a partir de amanhã. A pandemia já é considerada sob controle na ilha. Desde o início do surto, Cuba registrou um total de 2.348 casos, com apenas 86 mortes. Apesar da reabertura, a ilha, predominantemente turística, ainda não receberá visitantes. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez prometeu destinar 9 bilhões de euros para os sistemas regionais de saúde do país, tão afetados durante a pandemia. Ele afirmou que a atitude é uma forma de reconhecimento e homenagem que seu governo presta a todos os profissionais da área. O premier também destacou que é essencial um estado de bem-estar, ter uma saúde pública gratuita e universal. A Espanha foi um dos países mais afetados pelo coronavírus na Europa, com 28.360 óbitos. E a Alemanha anunciou o corte de 42 bilhões e meio de euros em impostos até 2024. As famílias alemãs também receberão um auxílio extra por cada filho. As medidas fazem parte de um pacote para estimular a recuperação da maior economia da Europa após a pandemia do novo coronavírus. Um dia após a Alemanha assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, a chanceler Angela Merkel, em reunião com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, insistiram na urgência de os 27 países do bloco chegarem a um acordo sobre o Fundo de Recuperação e Orçamento da União. Na Rússia, foi aprovada, com mais de 77% dos votos, a reforma constitucional que autoriza o presidente Vladimir Putin a permanecer no poder até 2036. O resultado divulgado hoje foi de 77,92% dos votos a favor das mudanças na Constituição russa sugeridas pelo atual líder Vladimir Putin. O referendo deveria ter acontecido em abril, mas foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o governo, a taxa de participação foi de 65% da população russa. A oposição classificou o resultado como mentira e a União Europeia pediu uma investigação sobre as denúncias de irregularidades durante a votação. A medida que mais chama atenção na reforma é a possibilidade do atual mandatário permanecer no poder até o ano de 2036. Entre outras mudanças está a garantia de salário mínimo à população, a revisão das aposentadorias de acordo com a inflação e o matrimônio como instituição heterossexual. Em Myanmar, na Ásia, um deslizamento de terra em uma mina de jade matou ao menos 126 pessoas. O acidente aconteceu no norte do país, próximo à fronteira com a China. O deslizamento aconteceu após as fortes chuvas que atingem o país. Segundo autoridades, os mineiros foram avisados do perigo das tempestades, porém continuaram a trabalhar. Eles foram soterrados por uma onda de lama. Esse já está sendo considerado um dos piores acidentes da história da mineração do país. Os deslizamentos em minas de jade são frequentes. A extração da pedra semipreciosa é bastante lucrativa em Myanmar, devido à alta demanda da China. Porém, o setor é mal regulamentado e emprega migrantes com baixos salários. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. É depois do intervalo. Até já. O intervalo do nosso jogo já está terminando. Estamos prontos para entrar em campo, ainda mais fortes e cheios de garra. E você, vem com a gente. Gazeta Esportiva, de volta a partir da próxima segunda, 6 da tarde.
sempre juntas. Me segura! Amei! Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. No Você Bonita desta sexta, o psiquiatra Ítalo Marcílio explica como lidar com as fake news e o negacionismo. Uma conversa importante sobre essas questões tão polêmicas. Vale conferir. E que tal aprender a fazer um delicioso sanduíche de couve-flor recheado com queijo? Bom demais, né? E ainda, quer queimar calorias e se divertir dançando? Fique com a gente. O Você Bonita é nesta sexta, meio-dia. Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as condições para a retomada da economia e a agenda em meio à pandemia. Eu converso com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pela oportunidade de debater ideias. Bom, secretário, nós tivemos nesta semana a confirmação de algumas das preocupações com relação aos reflexos da pandemia. De um lado, o mercado de trabalho, que houve uma piora, um aumento do desemprego, especialmente na informalidade, e foi a informalidade que puxou a recuperação do mercado de trabalho no ano passado, principalmente, e nós tivemos a confirmação de uma piora acentuada das finanças públicas, e piora que tende a continuar ao longo deste ano. Eu queria saber como é que a equipe econômica lida com essas duas questões, emprego e rombo das finanças. Emprego é prioridade, né? Então, tanto o ministro Paulo Guedes como o presidente Jair Bolsonaro, eles são muito claros nisso, que nós precisamos rapidamente montar programas de emprego muito mais eficientes do que nós temos hoje. Então, quando você olha a realidade do mercado de trabalho pós-pandemia, infelizmente o desemprego vai aumentar. Então, nós precisamos de políticas de emprego muito mais eficientes e estamos trabalhando nisso. Sobre as contas públicas, o grande pilar macrofiscal da economia brasileira é o teto de gastos. E o teto de gastos está preservado. Então é importante ressaltar isso. Nós temos noção de que o déficit primário vai crescer muito esse ano, a dívida pública vai aumentar. Agora, a partir do ano que vem, com o teto de gastos, nós vamos conseguir que a dívida pública faça uma trajetória declinante e solvente. Então, estamos muito conscientes desses dois desafios. Agora, qual seria a estratégia para retomar o processo aí de ajuste das finanças? Houve aprovação da reforma da Previdência, mas vão sobrar despesas deste ano para o governo, não tudo. O auxílio emergencial tem prazo de validade, o subsídio dado pelo governo naquele programa de preservação do emprego, mas tem muita coisa que vai ficar, inclusive queda de receita. Não, olha só, todos os programas com impacto fiscal terminam inevitavelmente nesse ano. Então, o que vai acontecer é que a dívida pública vai aumentar. O déficit primário nesse ano vai aumentar. Mas quando você olha os dados para o ano que vem, o próprio mercado está bem confiante que nós vamos conseguir retornar à trajetória de ajustes. Então, isso tem que estar no radar. Então, por exemplo, está na hora de revermos várias desonerações. O que são isso? São alguns setores, por exemplo, que conseguiram obter benefícios no passado. Nós tínhamos que estar diminuindo essas desonerações, vamos retomar essa agenda no futuro. Então, passada a pandemia, a agenda de consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos para
gerar aumento de produtividade e crescimento econômico, ela retorne. É importante estressar aqui que a evidência internacional mostra que em ambientes onde você tem um problema fiscal grave, quando você faz um ajuste fiscal reduzindo o gasto do governo, esse ajuste fiscal tem maior probabilidade de sucesso. Então, e não só isso, é esse ajuste fiscal que gera crescimento econômico. Nós estamos num momento, então, que quando o governo conseguir começar a diminuir o gasto público, vai entrar investimento privado, é justamente o crowd-in que o ministro Paulo Guedes sempre comenta, e nós vamos ter crescimento econômico. O nome disso é ajuste fiscal expansionista. O governo reduz o gasto, ganha credibilidade, o investimento privado entra na economia, a taxa de juros continua baixa e nós temos crescimento econômico. Agora, a pandemia provocou uma grande desorganização da economia. Quando o senhor fala, por exemplo, em corte de desoneração, nós temos setores que vão continuar sofrendo as consequências. É o caso da aviação, é o caso do turismo, pode ser o caso da área artística também, que tem muita mão de obra normalmente, que gerou desemprego também. Esses setores não vão ter tratamentos diferenciados. E mais uma coisa, o crédito ainda não está funcionando, que é uma coisa que as empresas estão esperando, inclusive por uma questão de sobrevivência, de manutenção do emprego. Vem alguma nova estratégia nesse sentido? Olha só, nós não podemos cometer os mesmos erros do passado. Essa história de ficar escolhendo campeão nacional, ficar escolhendo quem que o governo vai ajudar, ela já deu muito errado no passado. Então não vamos insistir nelas. As nossas medidas são horizontais. É claro que, dada a magnitude dessa crise, alguns setores, por exemplo, turismo, aviação, foram muito mais afetados do que outros. Então, em algum momento, um programa direcionado, limitado a esse ano, você pode colocar em prática. Mas, repito, programa com custo fiscal, todos terminam esse ano. Agora, pode prosseguir, secretário. Você tinha feito outra pergunta, desculpe. Não, eu estava pensando em relação ao crédito, que é uma outra coisa que as empresas continuam demandando e que não foi obtido o resultado esperado. O crédito, nós estamos tentando, quando você olha os números do crédito, o crédito cresceu de maneira robusta, o crédito livre à pessoa jurídica. O que acontece é o seguinte, num momento de crise como esse, toda empresa que tinha crédito pré-aprovado foi no banco e pegou o crédito. Então, por um lado, o crédito cresceu, mas por outro lado, as microempresas, principalmente, não conseguem acesso ao crédito. Nós estamos tentando com o Pronamp fazer isso, são 15,9 bilhões de reais, eu espero que dê certo, a Caixa está nos reportando alguns bons resultados já, vamos continuar monitorando. Agora, repito, o governo está muito atento à questão do crédito para a microempresa e se não for eficaz o Pronamp, podem ter certeza que tem plano B, tem plano C, nós estamos muito atentos. Nós temos que ir passo a passo, porque isso é o dinheiro do contribuinte, temos que respeitar o dinheiro do contribuinte. Agora, se for necessário, pode ter certeza que tem medidas muito próximas da conclusão aqui para tentar levar o crédito a, finalmente, microempresas terem acesso ao crédito. Agora, do ponto de vista social, a gente tem essa prorrogação agora prevista do auxílio emergencial, só que o auxílio emergencial mostrou milhões de brasileiros que eram invisíveis. Isso tem levado muito à discussão de uma renda mínima permanente, de uma revisão do Bolsa Família. O senhor acha que esse é o caminho, que o Brasil tem necessidade disso? Porque foi uma surpresa, inclusive, o cadastramento do auxílio, não é? Eu acho que você foi perfeita. O Brasil tem que parar de transferir dinheiro para o segmento mais rico da sociedade. Infelizmente, nós temos várias políticas públicas no Brasil que transferem dinheiro do pobre para o rico. Está errado isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir as políticas ineficientes e concentrar o dinheiro nas políticas eficientes. Então vamos ver o que é que está dando resultado no combate à pobreza. Essas políticas de combate à pobreza que dão resultado, nós temos que fortalecer. Então, o que nós estamos planejando aqui no Ministério, sob a liderança do ministro Paulo Guedes e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, é um remanejamento orçamentário. É você diminuir recursos dos programas ineficientes e passar recursos para os programas eficientes de combate à pobreza. Então, a população brasileira pode ter certeza
que no ambiente pós-pandemia nós vamos ter um robusto programa de assistência social para poder fazer frente à nova realidade. Agora, no pós-pandemia, com toda essa desorganização, se pode pensar em retomar a agenda de reformas, por exemplo, gastos obrigatórios. Houve um atraso enorme na apresentação da reforma administrativa, que poderia ajudar a diminuir o tamanho do Estado. Tem a questão da reforma tributária, que gerou muita polêmica. Até os políticos acham que a proposta da forma como estava antes seria muito ambiciosa no novo contexto. Qual a sua expectativa em relação a isso? Vou ser bem direto aqui. Os próximos 18 meses vão ficar conhecidos na história do Brasil como os 18 meses de reformas. Nós estamos... O relacionamento com o Congresso está muito bom, nunca teve tão bom como está agora. Tenho certeza que pautas importantes como lei de falências, novo marco do gás, o saneamento já foi aprovado, um novo programa robusto de assistência social, medidas importantes para a geração de emprego, novas regulações para facilitar, dinamizar o mercado de crédito, de garantias e de capitais, privatizações, abertura econômica, concessões, toda aquela agenda pró-mercado que nós tínhamos, incluindo a reforma tributária, elas vão andar e vão andar muito. Podem ter certeza disso. Às vezes quem não está aqui em Brasília fica, vê o noticiário, tá tendo ruído. Olha, podem confiar, eu nunca vi um apoio tão robusto como eu estou vendo hoje para a agenda de reformas. Então eu tenho certeza absoluta que a partir já do próximo mês começa uma agenda vigorosa de retomada econômica e em parceria com o Congresso Nacional, como foi o PL do saneamento básico, um marco histórico para a economia brasileira. Mas essas reformas agora vão ter o protagonismo do governo, porque a proposta de reforma tributária, por exemplo, estava indo à revelia. Tinha uma na Câmara, outra no Senado, elas começaram a ser discutidas de uma forma conjunta. O governo não apresentou a própria proposta e também não apresentou a administrativa. Aqui é o time Brasil. Veja, quem vai marcar o gol não importa muito não. A bola entrando, todos nós estamos bem. Nós temos que entender isso aqui no Brasil. Nós estamos no mesmo barco. Tem o executivo que em determinadas reformas tem a maior proeminência, em outras reformas o legislativo toma a liderança. Agora, de novo, boas leis, boas reformas são boas para o povo brasileiro. Então, não tem essa questão de ego aqui não. Estamos todos no mesmo barco e tenho certeza que com o apoio do Congresso Nacional, com a liderança do presidente Jair Bolsonaro e com a pauta econômica elaborada pelo ministro Paulo Guedes, nós vamos recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Bom, estamos entrando no segundo semestre. Segundo semestre a gente já pode contar com o crescimento da economia, mesmo com a pandemia não estando efetivamente sob controle? Creio que sim. É um ano difícil, é um ano que, quando você olha os dados, abril, maio e junho, praticamente a economia ficou parada, parte expressiva de março a economia ficou parada. Então, os dados que eu tenho acesso mostram que abril foi o fundo do poço. Maio foi melhor que abril, junho melhor que maio e julho vai ser melhor do que junho. É claro que muitos desafios ainda nos aguardam à frente, mas com a agenda de reformas pró-mercado, aumentando a produtividade, consolidando o lado fiscal da economia, o ano de 2020 vai ser um ano difícil. Mas se fizermos o dever de casa, vamos ter um belo 2021. Perfeito. Conversamos aqui com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigado, uma boa noite. Denise, muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigada com vocês. E lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e do Neumann e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E ficamos por aqui. Para rever o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite.